Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando um novo ano. Muitas são as profecias de desastres, de coisas ruins que acontecerão com o dólar, com a economia, com o Brasil. Mas eu quero dizer a você que ama Jesus, que o serve prazerosamente. O salmista, no Salmo 90, verso 1 e 2, declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O autor deste salmo, querido, certamente tinha a convicção, a certeza de que Deus é eterno, pré-existente antes de todas as coisas criadas, em quem não há finitude, e por isso ele poderia desfrutar das bênçãos que emanam da sua presença. Sendo Deus eterno, não havendo fim em si mesmo, todos os seus predicados são eternos também. Seu amor não acaba. Assim podemos desfrutar deste amor em todas as suas ações, e por ele ser amor, tudo que dele emana é fruto da sua essência amorosa. Então, o salmista, pensando não somente nele, mas na sua família, nos seus descendentes que já estavam ali, em seu povo em geral, disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este salmo nos dá a exata dimensão de Deus e a importância dele em nossa vida. O salmista começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, ou seja, ele é o nosso recanto de segurança, nosso lugar de existência e conforto, em quem depositamos nossa esperança e confiança. Este lugar de excelência e de paz está à nossa disposição de geração a geração, e que nos concede a alegria de poder ensinar aos nossos descendentes ou nosso povo de que o Senhor está também disponível a todos os que o buscam. Um Deus criador de todas as coisas, que sustenta e governa o mundo com fidelidade e justiça, dando-nos a possibilidade e a alegria da sua misericórdia em todos os dias. Não tenho dúvidas de que a sua vontade é que desfrutemos da proteção divina e proclamar que nós somos a sua casa, a habitação do seu Espírito Santo, o lugar da presença de Deus. Por isso a nossa vida só terá sentido se a colocarmos na mão do Senhor Jesus Cristo, pois através da sua presença poderemos desfrutar de um caminho que nos leva até a vida eterna. Este é o nosso Deus, eterno e presente em nossa vida, um lugar de refúgio, de suprimento e segurança, onde podemos descansar e viver maravilhosa experiência de estar sob a sua proteção, sendo suprida todas as nossas necessidades.
Em sua extraordinária oração, por ocasião da inauguração do templo, Salomão mostrou como, de fato, Deus era refúgio do seu povo ao dizer: bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Sem dúvidas que depois da oração sacerdotal de Jesus descrito em João, Evangelho de João, capítulo 17, essa de Salomão, por ocasião da inauguração do templo que ele edificou em Jerusalém, é uma das mais belas orações registradas na Bíblia. Leia 1 Reis 8, querido, e você constatará o que eu estou dizendo. Salomão mandou fazer um estrado, diz a Bíblia, que pudesse deixá-lo um pouco mais alto dos demais israelitas, e diante de uma multidão ali, de joelhos e mãos para cima, falou com o Senhor, aquele que cumpriu todas as suas promessas. Observe os versos 54 a 56, a forma que o rei orava. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Salomão teve o prazer que seu pai Davi não teve, queridos, o de edificar um templo. Levantar este templo não foi difícil. Davi deixou uma riqueza inigualável, especialmente para essa edificação, e Salomão completou. Mais uma coisa que me chama a atenção é que, ao concluir a obra, Salomão teve o cuidado de consagrar o templo ao Senhor, externando a sua gratidão. Disse a Deus em oração: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Queridos, Deus havia feito promessa a Moisés cerca de 480 anos. Isto está bem claro neste texto de 1 Reis 6:1. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Os levitas e os sacerdotes foram revezando, substituindo aqueles que iam morrendo, e assim de geração em geração cuidaram tão bem do tabernáculo que Moisés construiu, não só o tabernáculo, mas a Arca da Aliança, até os dias de Salomão, mais de 480 anos depois. Só dentro da arca não tinha mais o maná,
nem a vara de Arão. Vamos ler 1 Reis 8:1. O rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião à cidade de Davi para o templo. Em 2 Crônicas 5:10, fala o que tinha dentro da arca da aliança. Vamos ler? Dentro da arca estava somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Incrível, queridos, 480 anos depois, estava ali as pedras que Moisés lavrou e a escrita da mão de Deus. Já pensou? Eles leram o que Deus escreveu. Novamente, vamos ler o versículo 56 de 1 Reis 8. Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Este versículo, queridos, é a conclusão da oração de Salomão. Ele não deixou de mencionar que o Senhor é quem faz cumprir no meio do seu povo todas as suas promessas. Ele também podia dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salomão tinha o dinheiro, todos os recursos necessários, os pedreiros, serventes, carpinteiros, pessoal habilidosos para trabalhar com tecido, com ouro, com prata, com madeiras, enfim, com tudo. Mas Salomão não deixou de mencionar que tudo isso só foi possível graças ao cuidado do seu Deus de geração em geração. Queridos, a autossuficiência, a soberba, especialmente se for um descrente, ele constrói as suas mansões, seus palácios, mas não consegue nem sequer mencionar o nome de Deus. Contrariamente a estas pessoas sem Deus, a postura de um crente em Cristo é o de reconhecer em Cristo Jesus estão todas as bênçãos espirituais que Deus quer nos conceder e que só através dele haverá o cumprimento de todas as promessas do Pai para as nossas vidas. Ao fazermos isso, estamos dando uma declaração de fé, pois através dela reconhecemos que o Senhor é o único Deus, onipresente, onisciente, onipotente, Pai amoroso e que cuida de nós. Certamente contaremos com a bondade, a misericórdia, o amor leal, a bendita e gloriosa graça do nosso Salvador Jesus Cristo no decorrer deste novo ano. Querido, abrace a Jesus, leia a Bíblia, viva o Senhor com intensidade, ama-o sobre todas as coisas, viva uma vida de santidade e compromisso, e certamente Deus não desviará os olhos de ti. E você vai poder dizer, como Jacó, depois daquela experiência, ele falou: Manaim,
lugar de refúgio. Então, onde você estiver, você poderá dizer Maanaim, porque o Senhor estará ali com você, ao seu lado, concedendo-lhe vitória. Amém? Vamos falar com nosso Deus. Bendito e eterno Deus, reconhecemos que o Senhor foi o refúgio seguro de nossos pais, mencionado nas Escrituras Sagradas, e continua conosco, pois disse o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus, Senhor imutável. O que o Senhor prometeu aos teus servos no passado e a nossa geração certamente o Senhor cumprirá. O Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Obrigado por termos este privilégio, Pai, de ter conhecido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aleluia, e te servir é um prazer. Deus, queremos viver para ti, queremos, ó Deus, fazer como Moisés falou no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então queremos viver cada dia, Senhor, no teu altar e na tua presença, e certamente agradaremos muito ao Senhor, porque o nosso objetivo final, Senhor, é estar contigo no lar celestial. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Querido, um abraço e Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa oportunidade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que